O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Olá, no Moído do Dia de hoje, a nossa conversa é com a psicóloga Geise Danúbia. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar mais uma vez participando com vocês. Então, Geise, essa lei que foi sancionada, ela afeta principalmente crianças com transtornos de déficit de atenção, com hiperatividade ou com dislexia, que são coisas que a gente ouve falar, mas nem todo mundo sabe o que é. Então, eu gostaria de perguntar a você, o que são esses transtornos de aprendizagem? É muito comum algumas crianças sofrerem com TDAH, que a gente chama, a sigla de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O TDAH, ele tem como sintomas, principais características, a dificuldade na concentração, A criança que apresenta esse tipo de transtorno, ela tem dificuldade de ficar quieta, fazendo alguma atividade, responder alguns comandos, dificuldade em prestar atenção a detalhes de algo. Às vezes parece não escutar quem está falando com ela, tem dificuldade de seguir instruções, de se organizar para algo. E aí, como essa lei foi sancionada, então traz muitos ganhos para essa criança, porque muitas vezes essa criança era colocada junto a outras crianças sem transtorno, e aí ficava difícil, tanto para as crianças aprenderem, as que não têm um transtorno, como elas que têm, porque elas precisam realmente de uma atenção maior. E a dislexia é mais ou menos, assim, alguns sintomas são parecidos com o TDAH, mas aí se acrescenta a dificuldade na troca das letras, é uma questão cognitiva, assim, de entendimento de algumas palavras, de troca de sílabas. E aí foi um ganho importante para as crianças que sofrem desses transtornos. Geise, o que você falou às vezes pode ser confundido com outras coisas, pode ser confundido às vezes com uma falta de obediência por parte da criança. Então eu gostaria de saber como identificar que a criança ela tem um desses transtornos. Primeiro, sempre a gente recomenda aos pais que a qualquer dificuldade, com a criança, porque a criança geralmente com TDAH tem alguns sintomas que são parecidos muitas vezes com falta de responsabilidade da criança, de comprometimento. E até a gente sempre pede para os pais, quando perceberem qualquer sintoma, que seja, claro que não são todos os sintomas, mas assim, achar algo estranho na dificuldade da criança, se tiver já sido chamado a atenção do professor, que geralmente é aquele que percebe primeiro, porque está ali lidando diariamente com a criança, os pais entrarem em contato com um psiquiatra ou com um neuro, que são as especialidades que vão poder diagnosticar, É um diagnóstico que não é rápido, mas que quando diagnosticado tudo fica mais fácil. Geise, como é feito o diagnóstico? Todo transtorno, a maioria deles, o diagnóstico é feito num certo tempo de observação. Então tem a primeira consulta de avaliação com o profissional, no caso com o psiquiatra ou neuro. Geralmente a gente encaminha para neuro porque é uma questão muitas vezes mais complexa, e aí geralmente é para o neuro, mas em alguns casos também psiquiatra infantil, e aí ele observa a criança, conversa com os pais para poder entender um pouco o caso e passa um tempo avaliando a criança para poder identificar. Geralmente pedimos também uma avaliação da escola para a gente saber como é o comportamento desse aluno na sala de aula, e aí quando junta todas as informações, aí sim dá para se diagnosticar com mais precisão, para não correr o risco de estar dando nome a algumas coisas sem ser, Porque aí, de qualquer forma, hoje em dia está um pouco mais difícil, porque às vezes os pais mesmo já intitulam a criança, já dizem que a criança tem aquele tipo de transtorno sem nunca ter passado por um especialista. E com relação à lei, ela diz que as escolas precisam prestar assistência para essas crianças. Como seria essa assistência no dia a dia da criança na escola? Acredito que, assim, até então, antes da lei, a criança era inserida na sala, normalmente, com outras crianças, e agora a lei vai trazer um cuidado mais de perto, Agora vai ser obrigatório um profissional para ficar realmente ao lado dessa criança. Nesse caso, seria um auxiliar na sala de aula. Acredito que o formato seria esse, no sentido de que um professor auxiliar estivesse mais perto desse aluno, porque aí fica mais fácil de identificar quais as dificuldades daquele aluno.
Se for um aluno com dislexia, por exemplo, que tem dificuldade na questão da aprendizagem, aí exige uma atenção maior. Se for uma criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é uma criança que muitas vezes não consegue ficar quieta, parada, aprendendo ali. Então, tendo um professor auxiliar, fica mais fácil dessa criança aprender, né, dentro do tempo dela e com a limitação dela. Está bem, muito obrigada, Geise. Por nada, obrigada a você. Você conferiu no Moído do Dia de hoje uma entrevista com a psicóloga Geise Danúbia, que falou sobre a lei que foi sancionada pelo governo federal e que vai dar auxílio às crianças com TDAH e com dislexia nas escolas. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.